Boa noite, doutor. Boa noite, já estou na linha. Estamos a postos. Que bom, ficamos felizes e agradecemos aqui a participação do senhor no nosso programa, viu? Uma boa noite aí. Boa noite e obrigado pelo honroso convite de estar junto com vocês. Que isso, o Rodolfo Andrade é o nosso jornalista que faz a parte de entrevistas aqui do nosso programa, é ele que vai conduzir a entrevista com o senhor e todos que estão nos assistindo, a gente pede aqui também para que vocês curtam, né? Curtam não, se inscrevam no canal do Giro no YouTube, né? O jornal Giro SA, também clique lá no sininho para receber notificações aí da nossa programação e possa também aí, claro, fazer suas perguntas, né? E também a gente que está transmitindo a nossa programação através do site, né? girosa.com.br. Rodolfo, fique à vontade para começar a entrevista de hoje. Doutor, boa noite. Primeiramente, agradecê-lo pela disponibilidade de estar aqui conosco, esclarecer as dúvidas nesse momento tão ímpar para o mundo e para o país, que ninguém, de fato, ainda sabe como lidar com o vírus. E nós temos algumas mudanças, né, doutor? A ciência, esse é o momento de retomarmos as atividades já, doutor? Olha, eu acho que é muito temeroso, porque o que nós estamos vendo é um aumento diário dos nossos indicadores, né, de pacientes que adquiriram a doença, de pacientes graves que estão nas UTIs, de pacientes graves que estão entubados, taxas de mortalidade subindo. Os números não são favoráveis, né, os nossos indicadores epidemiológicos não são favoráveis. Então, preocupa um pouco a comunidade científica, principalmente nós infectologistas, essa retomada das atividades, essa abertura, mesmo que parcial, porque nós sabemos que mais gente deve ficar exposta ao vírus, o que pode levar a uma piora dos nossos indicadores. Uhum. Doutor, nós tivemos do meio da semana passada até o início dessa semana, uma guerra de falta de transparência quanto à divulgação da letalidade, enfim, da quantidade de pessoas que morreram devido à contaminação do vírus. Até que ponto isso prejudica quem trabalha com a ciência, quem está na linha de frente como o senhor? É muito importante que nós tenhamos, né? Eu sou diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Nós fizemos alguns documentos, alguns pronunciamentos públicos, né, nas redes sociais, na rádio, na TV, e mandamos até uma carta para o Ministério da Saúde dizendo da nossa preocupação quando você não tem indicadores fidedignos, você não consegue traçar estratégias de prevenção e controle daquela doença. Você não sabe o que está acontecendo, quantas pessoas estão doentes, quantas pessoas estão morrendo, aonde. Então é temeroso para o nosso trabalho, para o nosso desenvolvimento do dia a dia das nossas ações, não ter bons indicadores. É muito preocupante e é um desserviço à população. Doutor, quanto à utilização, aliás, deixa eu começar novamente. Fugi um pouco meu raciocínio, desculpa, tranquilo, doutor. Nós temos como um pressuposto, vamos assim dizer, que os governantes estão usando é a taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva para poder reabrir o comércio. Olhar somente pela quantidade de leitos disponível é o caminho para a retomada da economia? Não, eu acho que esse é um dos caminhos, porque o doente grave ele vai ser conduzido à unidade de terapia intensiva e muitas vezes ele vai, né, com insuficiência respiratória, ele vai para o respirador artificial. Então, esse é um dos indicadores. São os doentes graves que estão nas UTIs e qual é a nossa taxa de mortalidade nas UTIs, qual é o perfil dos doentes que estão morrendo, principalmente que estão em respiradores artificiais, mas não deve ser o único indicador. E apesar de que a gente está vendo que as nossas UTIs de hospitais públicos e privadas, as UTIs estão cheias. Então, se esse for um indicador, é preocupante, porque nós não estamos tendo leitos sobrando, não. Pelo contrário, grande parte dos hospitais estão com as UTIs sendo utilizadas quase na sua totalidade. Uhum. Doutor, hoje, aliás, desde ontem e hoje,
nós temos visto o questionamento da OMS no todo quanto à questão do paciente assintomático, a pessoa, né, que contaminou e não tem os sintomas da doença, né? Quanto à questão da contaminação de outras pessoas, virou uma guerra política. Infelizmente, esse vírus se transformou num palanque eleitoral, né? Até que ponto se é sabido se o assintomático contamina ou não contamina? Qual o caminho que a ciência aponta, doutor? Na verdade, a gente pode colocar duas questões. O assintomático e o pré-sintomático. Quer dizer, eu não tenho sintoma, ou eu não tenho sintoma hoje, mas daqui 2 dias eu vou ter e eu já sei que eu estou transmitindo o vírus 2, 3 dias antes do início do sintoma. Então, isso é muito preocupante, porque eu posso não ter sintoma hoje, mas daqui 2, 3 dias eu posso ter sintoma. E a Organização Mundial da Saúde, ela retomou as suas afirmações e ela percebeu que essas afirmações não correspondem à realidade, porque provavelmente, né, a gente acredita que os assintomáticos, como qualquer doença de transmissão respiratória, podem transmitir o vírus ou mesmo bactérias para outras pessoas mesmo sendo assintomáticas. Então, teoricamente, 10, 15, 20% das pessoas assintomáticas têm o potencial de transmitir esse vírus para outra pessoa. E reforço, ela pode ser assintomática agora, mas ela pode ter sintoma daqui 1 dia, 2 dias. Então, uma pré-sintomática que tem grande quantidade de vírus na orofaringe e vai transmitir. Doutor, nós temos também outra polêmica quando envolve-se o tratamento. Como o senhor representa uma sociedade muito importante nesse momento, aliás, não só nesse momento, a Sociedade Brasileira de Infectologia, ela sempre foi importante quanto ao uso do medicamento. O que é sabido que a sociedade brasileira acompanha sobre a cloroquina e a hidroxicloroquina também, que está no centro das polêmicas envolvendo políticos e a OMS? Eu acho que, no momento atual, a sociedade já se manifestou junto com outras sociedades, nós não podemos indicar profilaticamente ou para uso terapêutico a cloroquina ou o seu metabólico, né, o seu derivado hidroxicloroquina, porque os estudos não são consistentes com o benefício quando você fala de prevenção, de baixa carga do vírus na garganta, de diminuição da taxa de mortalidade. Então, nós não temos, no momento, estudos consistentes que nos autorizem a usar a cloroquina ou hidroxicloroquina. Pelo contrário, os estudos não são favoráveis à utilização dessas drogas. O que muitos hospitais estão fazendo é lançando para o seu corpo clínico essas orientações e deixando a cargo do médico assistente usar ou não usar de acordo com a sua experiência, mas informando quais são as orientações ou as evidências que existem atualmente. Doutor, atualmente, sem ser a cloroquina, eu quero que o senhor também não fale o nome do medicamento, que o povo ultimamente virou médico, né? É político receitando remédio, remédio, aliás, é gente que usa o Google para se automedicar achando que está no caminho certo. O tratamento da Covid-19, como ela é feita no hospital? Como que funciona? Não precisa, doutor, óbvio, falar o nome dos medicamentos. Não, nós vamos falar assim, a gente tem que ver que se o doente é grave, nós estamos usando anti-inflamatórios, estamos usando antiagregantes, né? Estamos usando medicamento para diminuir a coagulação do sangue, estamos usando também substâncias que diminuem a reação inflamatória, a resposta inflamatória, né? Imunomoduladores, então o corticoide, o anticoagulante, os imunomoduladores. Isso a gente está vendo que realmente tem um caminho e tem que ser usado principalmente no doente grave. O doente leve provavelmente não precisa de nada,
E o moderado, a gente também usa doses menores de anti-inflamatórios, doses menores de anticoagulantes, e não usa esses imunomoduladores porque não tem indicação em quadros moderados. Adriano? A minha dúvida, doutor, é sobre essa questão. O Rodolfo falou sobre essa questão do medicamento, e ele falou também sobre a questão de algumas pessoas se automedicar e procurar isso. A gente sabe que o remédio tem na farmácia, mas ela é vendida com receita, né? Mas nesse momento a gente tem aí essa questão dos médicos que estão atendendo, fazendo suas consultas online e tudo mais. E aí, de repente, a gente fica naquela preocupação das pessoas que estão com alguns sintomas, um ou outro sintoma, acha, né, que de repente possa estar com Covid, aí faz uma consulta dessa com o médico, ele está pagando a consulta, de repente aí, se esse medicamento não pode ser, como fala, receitado de forma errada, ou receitado, tô vendo, você está com 2, 3 sintomas, então tá bom, vou receitar aqui, vai lá e compra, e toma e se medica. Existe algum efeito colateral, ou se a pessoa tomar esses medicamentos sem de repente estar com o Covid, corre algum risco ou não? Se ela tiver, ele vai fazer bem, se não tiver, ele pode ter algum efeito colateral, mas tudo tranquilo. Como que fica essa questão? Bom, primeiro a gente tem que lembrar que para você dizer que está com Covid, você tem que fazer o exame de raspado, né, da nasofaringe. Você tem que fazer o exame para dosar o PCR do vírus na garganta e no nariz. Esse exame você faz, ele deve ficar pronto em 2, 3 dias. Aí sim você vai ficar sabendo com muita probabilidade se tem ou não o vírus. E a partir daí tomar algumas medidas terapêuticas. É muito bom lembrar que muitos medicamentos que nós tomamos, certo, eles podem piorar o diabetes, podem piorar a função renal do doente, podem causar inflamações no fígado. Então, o doente que já tem um vírus que causa uma inflamação generalizada no organismo, se ele tomar uma medicação que vai interferir na função do rim, que vai interferir na taxa de glicose, que vai interferir na função do fígado, ele pode piorar muito tomando esses medicamentos, porque muitos são metabolizados principalmente no fígado. Tá certo. Então, a principal orientação é que a pessoa, caso sinta alguns sintomas, vá procurar o médico, tente fazer esses testes rápidos que estão em alguns locais. Procura um atendimento de um profissional, né? De um profissional. Para não correr o risco. Porque ele tem que fazer, né, o exame de raspado de nasofaringe, né, nas duas narinas, de garganta. Isso vai para um laboratório, né? Vários laboratórios públicos ou privados, e deve demorar 2 ou 3 dias. A partir desse resultado, é que a pessoa vai saber se ela tem ou não coronavírus com muita chance de acertar, porque o exame realmente tem uma boa especificidade e sensibilidade. E ele não deve tomar medicação aleatoriamente, sem orientação do médico, porque todos os medicamentos têm os seus eventos adversos, as suas reações, e também as suas interações medicamentosas com outros remédios que essa pessoa pode estar tomando. Tá certo. Rodolfo? Eu acho que eu quero agradecer, doutor, a sua disponibilidade, a sua participação aqui conosco. Esclareceu de forma muito objetiva as nossas dúvidas dos nossos telespectadores. Doutor, eu quero agradecer e pedir desculpa por ter atrapalhado o senhor no momento de trabalho. Pelo contrário, a gente dá os parabéns para essa iniciativa de vocês, nós estamos à disposição e foi um prazer poder bater esse papo, mesmo que rápido, com vocês. Obrigado, muito obrigado. Doutor, nós queremos agradecer aqui, né? E fica aqui aberto as portas, né, o nosso veículo, para que em outros momentos o senhor volte a nos dar outros esclarecimentos, tirar outras dúvidas. A gente que agradece aqui. Boa noite, viu? Boa noite e obrigado. Nada, que isso.